Deus, eu peço a você que abra comigo nessa noite, livro Atos dos Apóstolos, capítulo número 13. Deus me deu uma palavra aqui que eu quero compartilhar com você nessa noite. Atos capítulo 13, diz assim a palavra de Deus. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o Tretarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, o despediram. E enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Até aqui. Amém? Que Deus abençoe essa palavra nessa noite. Oremos. Amado Pai, estamos aqui reunidos em Teu nome, Jesus, para mais uma vez meditar sobre a Tua palavra, Senhor. Nos abençoa mais uma vez nessa noite. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, esteja à frente. Fala com a Tua igreja, fala comigo, porque nós precisamos ouvir o Teu recado nesta noite. Senhor, que não seja o homem, mas seja o Teu Espírito, que ministra e que nos abençoa nessa noite. Obrigado, Jesus, por essa hora. Eu entrego na Tua presença e te agradeço já, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, esse texto, não só esse, mas outros, eu até peço que você deixe a sua Bíblia aberta, porque ele falou muito comigo a respeito de uma transição na vida dos homens de Deus, que estavam ali debaixo de uma cobertura espiritual. A palavra do Senhor nos diz que estes homens estavam reunidos, estavam debaixo de bênção, estavam debaixo dos seus líderes, das pessoas que estavam ali naquele lugar. E naquele mesmo instante, diz a palavra que o Espírito Santo de Deus separou a Paulo e Barnabé. O Espírito de Deus tocou no coração daqueles homens, para que eles saíssem para ministrar o Evangelho, para pregar a palavra de Deus, para ir avante na caminhada cristã que Deus tinha preparado para eles. Agora, o que me chama a atenção é que estes homens estavam preparados, estavam debaixo de oração. A Bíblia diz que eles oravam, eles jejuavam,
eles estavam capacitados para qualquer momento, quando o Senhor os chamar. E naquele mesmo instante, diz a palavra de Deus, que enviados pelo Espírito Santo, eles partiram. Eles foram fazer a obra. Eles foram realizar os propósitos que o Senhor tinha para cada um deles. E navegando em direção a Chipre, eles vão parar em algumas cidades, e eles chegam em Antioquia da Pisídia. Eles saíram de Antioquia e foram para uma outra cidade que se chamava Antioquia da Pisídia, na qual ali o Espírito Santo estava conduzindo a vida de Paulo, a vida de Barnabé. Mas chegando lá, irmãos, você vai ver aquilo que acontece com o servo de Deus. Você vê no capítulo 13, verso número 50, continue comigo a leitura. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição, e os principais da cidade levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. E estes, sacudindo contra aqueles o pó dos pés, partiram para Icônio, e os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Em Antioquia da Pisídia, eles vão com o intuito de levar a palavra de Deus para aquelas pessoas, mas chegando lá eles encontram oposição, eles encontram aqueles judeus que não aceitam a mensagem do Evangelho, e ali Paulo, e ali Barnabé, começam a sentir na pele a perseguição, levantam mulheres influentes da sociedade da época, e começam a fazê-las usar a sua posição para os expulsar da Antioquia da Pisídia. Paulo e Barnabé não discutem, Paulo e Barnabé não tentam resolver aquela situação, mas eles partem daquela cidade, e agora eles vão em direção a Icônio, e chegando na cidade de Icônio, capítulo 14, acompanhe comigo, verso número 5, capítulo 14 de Atos, verso 5, e como surgisse um tumulto dos gentios e judeus, associado com as suas autoridades para os ultrajar e apedrejar, sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e circunvizinhança, onde anunciaram o Evangelho. Paulo agora está em Icônio, também com o desejo de pregar a palavra. Vocês se lembram que eles saíram sob a direção do Espírito Santo, mas em Antioquia de Pisídia não conseguiram fazer o propósito que Deus tinha. Chegam agora em Icônio, e ali também encontram pessoas que começam a preparar uma emboscada, começam a preparar uma cilada para Paulo e para Barnabé, e eles ali quase foram apedrejados, ali insultaram, para que eles pudessem perder o equilíbrio na presença daquelas pessoas. Mas Paulo e Barnabé, naquele momento, eles resolvem deixar aquele lugar também, e vão para Listra, vão para uma terceira cidade. Acompanhe comigo, capítulo 14, verso 19, Paulo chega em Listra, sobrevieram, porém, judeus em Antioquia e Icônio, e instigando a multidão, e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto, ou ele se fez de morto.
Mas rodeando, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade, e no dia seguinte, com Barnabé, para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, e Icônio e Antioquia, e fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-as a permanecer na fé, mostrando que através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Você percebeu um detalhe? O Espírito Santo levanta Paulo e Barnabé para a obra. E eles vão. Mas chegam em Antioquia, da Pisídia, e veem que não são receptivos, não são bem aceitos, saem de lá, vão para Icônio, quase foi apedrejado, rejeitado, expulsaram eles de lá, vão para Listra, propósito de divulgar a palavra, chegam na terceira cidade seguinte, e ali Paulo é apedrejado, quase morto. O que essa palavra tem para nós nessa noite? Algumas lições que eu quero compartilhar com você, aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração. Primeira coisa que o Espírito de Deus me mostrou, é que Paulo soube o tempo certo de ficar, ou de não ficar, em cada lugar. Paulo soube o tempo de fugir, de sair de cada lugar, de cada cidade. Sabe o que eu vejo, irmãos? Que nós, pelo discernimento do Espírito Santo de Deus, precisamos saber exatamente qual é o momento que nós devemos permanecer, ou o momento em que nós devemos deixar. Qual o momento em que você vai ficar num lugar onde que as pessoas não te têm por bem, onde as pessoas não têm ao seu favor. Paulo e Barnabé, ele tinha essa consciência. Eles poderiam tentar debater com eles, eles poderiam tentar chamar aquelas pessoas que se levantaram, tentar entrar em um acordo, tentar chegar a um julgamento a respeito do que eles estavam fazendo. Mas Paulo e Barnabé não ficaram nestas cidades. Souberam o tempo de sair, souberam o tempo das mudanças. Você já viu aquela pessoa? Outro dia até encontrei uma pessoa que trabalhou comigo, e ele dizia: Ricardo, pastor, eu só sei fazer isso, eu não sei fazer mais nada. Aquela pessoa sofria, aquela pessoa era perseguida, e eu conversando com ela, eu disse: tenta outra coisa, tenta mudar alguma coisa, tenta encontrar uma solução, e Deus vai te abençoar, Deus vai abrir uma porta. Mas ele disse: eu não sei fazer outra coisa, eu só sei fazer isso. E ele permaneceu naquele lugar, ele continuou fazendo as mesmas coisas, ele não tinha forças para sair, ele não tinha desejo no coração de tentar mudanças, porque toda mudança traz coisa nova, toda mudança traz coisas que vão renovar a nossa vida, que vão trazer aberturas novas. Eu creio que essa noite a primeira lição que eu aprendo com Paulo e com Barnabé
é que eles tinham sabedoria para entender o momento de pregar e o momento de parar, o momento de ir avante, o momento de olhar e parar e ir para outro lugar. Eu peço sempre a Deus que a cada dia o Senhor nos capacite, irmãos, nos capacite a entender e ter esse dom do discernimento das coisas em que nós vivemos hoje, porque nós estamos vivendo tempos difíceis, e o Espírito Santo de Deus, Ele precisa nos capacitar a cada dia, para que nós possamos caminhar, não para sermos humilhados. Tem gente que está sendo muito humilhada, tem gente que está sendo muito derrotada nos seus sonhos. O Espírito de Deus, Ele nessa noite me fez enxergar isso. Paulo saiu na direção do Espírito Santo, você se lembra? Paulo não estava fazendo nada fora da vontade de Deus. Mas na vontade de Deus, irmãos, há adversidades. Tem gente que não compreende isso, mas eu saí na direção do Espírito Santo. Deus me deu uma orientação, Deus falou comigo. E quando você avança, você encontra dificuldades. Você encontra momentos difíceis. Você encontra dissabores. Você muitas vezes não sabe o que fazer. Será que era do Senhor? Será que era de Deus? Será que verdadeiramente era o Espírito que falou, que revelou, que me disse mesmo? Paulo tinha plena convicção, irmãos. O Espírito levantou através da liderança daquele tempo. Ungiram ele. Ele estava capacitado, ele orava, ele jejuava, impor as mãos sobre ele, e ele saiu na direção do Espírito Santo. Irmãos, tem gente que pensa que evangelho é só vitória, só vitória, só vitória. Evangelho é o poder de Deus para aquele que crê. Evangelho é o poder que vem nos dar força para avançar nesses momentos difíceis nos dias de hoje. Evangelho é vitória sim, mas não é só vitória, também é luta. Jesus mesmo disse que no mundo nós teríamos o quê? Aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Primeira lição: conheça o tempo. Peça a Deus discernimento para saber se é momento de ficar ou momento para sair. Segunda coisa que me chamou muita atenção. Vamos para o capítulo 14, verso número 20. Você se lembra que Paulo aqui quase foi morto. Rodeando, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. E no dia seguinte partiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, preste atenção, voltaram para onde? Listra, Icônio e Antioquia. Espera aí, essas 3 cidades aqui, ninguém recebeu eles? Essas 3 cidades aqui quase apedrejaram Paulo e Barnabé. Mas agora eles voltam. Eles voltam com o intuito de continuar aquilo que eles não fizeram. Sabe que o Espírito Santo falou para mim? Que nós precisamos romper com as coisas passadas. Romper com aquelas coisas que foram ruins para nós. Romper com aquelas situações que trouxeram tristeza para o meu coração. Romper.
Paulo e Barnabé simplesmente disseram: nós vamos voltar. Não é porque eles não nos aceitaram. Vamos voltar. A grande obra mais linda do Evangelho é quando a gente caminha nessa certeza de que eu sou uma pessoa que perdoo, uma pessoa que eu amo, uma pessoa na qual eu estou estendendo a mão e alguém vocês estão estendendo para mim. Paulo e Barnabé tinham isso no coração. Não deixou com que as coisas do passado viessem influenciar a obra que Deus colocou na vida deles. Muitas vezes essas situações, irmãos, elas não deixam que nós caminhemos na certeza. Outro dia, conversando com um irmão, eu falei: precisamos visitar uma fulana. E o irmão falou assim: pastor, de jeito nenhum, aquela mulher é macumbeira, aquela mulher é espírita, aquela mulher mexe com um negócio ruim. Eu? Não. Irmãos, quem está na unção de Deus não tem que ter medo. A gente ouve coisas absurdas. Eu não passo na rua, naquela avenida, porque eu já ouvi dizer que lá teve 6 acidentes. Pastor, esse ano já teve 6 acidentes. Não, eu dou a volta. Irmãos, nós precisamos romper com essas coisas do passado. Nós precisamos caminhar, perdoando, pedindo perdão, acertando as coisas que ficaram para um passado errado. O Senhor nos colocou nas nossas mãos vidas preciosas, vidas que precisam muitas vezes de uma oração tua. Mas aquilo que passou não pode fazer separação no meu coração, porque o que mais o inimigo quer é que você tenha mágoas de alguém. O que mais o inimigo quer é que você crie uma raiz de amargura no teu coração contra alguma pessoa. Deus não quer isso. Deus quer com que nós rompamos com estas coisas que ficaram para trás. Paulo dizia: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, pelo pleno conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Prossigo. Mas muitas vezes essas situações, elas não deixam a gente avançar. Paulo, em nenhum momento, ele permitiu que esses sentimentos daquelas pessoas que estavam criando adversidades, ele não permitiu que aquilo entrasse no seu coração. Num primeiro momento, sim, mas agora Paulo, ele vai lá. Primeiro, na primeira vez ele tirou o pó, mas agora ele vai. Ele vai porque ele sente de Deus que há uma obra grande para fazer, que há alguém que precisa de uma palavra, que há alguém que precisa ser abençoado. Irmãos, nós estamos nesse mundo e já não somos mais desse mundo. Mas o tempo que o Senhor nos permite neste lugar é para nós sermos bênção. É para nós olharmos para as vidas e ver como Deus as vê. Porque se nós olharmos como um ser humano vê, a gente não consegue nem sair de casa. Mas quando a gente olha com os olhos do Senhor, a gente vê o amor de Deus por cada um.
A gente vê como Deus tem um carinho especial por cada uma dessas vidas. Paulo e Barnabé entenderam que ficou algo mal completado. Ele resolve retornar para resolver essas situações. No meio das lutas, no meio das dificuldades, ele vai fazer a obra. Mas há uma terceira coisa aqui também, que o Espírito Santo me mostra. E o verso 22 nos diz isso. E fortalecendo a alma dos discípulos. Há poucos instantes, Paulo quase foi apedrejado e morto. Logo depois, ele já está trazendo uma palavra de ânimo para os discípulos. Traz uma palavra de conforto. E sabe como a gente tem essas palavras? Sabe como a gente fortalece alguém? A gente só pode fortalecer alguém, irmãos, quando a gente está cheio do Espírito Santo na nossa vida. Você se lembra que se não fosse aquela capacitação ali no início do capítulo 13, orou, jejuou, debaixo de autoridade sair daquele lugar, na direção do Espírito Santo. Se você não estiver nessa comunhão, você não vai conseguir de forma alguma ter uma palavra para alguém. Mas se você está com o vaso cheio do Espírito Santo, você está cheio de Deus, você não tem oportunidade de pôr mais nada dentro do teu coração. Porque a boca fala aquilo que o coração está cheio. E quem está cheio do poder de Deus vai falar coisas boas para você. Quem está cheio da unção, da graça do Senhor, vai ministrar alguma coisa boa para nós. Paulo tinha esse desejo. Eu olho para a vida desse homem de Deus e vejo que ele venceu a si mesmo, venceu o seu eu contra aquelas pessoas, porque Paulo não pensava na sua vida, Paulo pensava no reino, e é no reino que nós precisamos ter essa visão. Porque se a gente for começar a olhar, irmãos, para o mundo em que a gente está vivendo hoje, você vai se desesperar. Você vai ter medo. Você vai deixar com que a angústia invada o teu coração. Você vai sentir que as coisas adversas, elas vão te abater. Mas quando você está cheio do poder, cheio do Espírito Santo, você não dá oportunidade para isso. E Paulo entendeu isso. Porque veja bem, capítulo 13, verso 52, diz que Paulo, quando estava em Antioquia da Pisídia, tinha sido perseguido, caluniado, blasfemado. Os irmãos levantaram uma inveja contra ele, mas o verso 52 diz que os discípulos transbordavam de alegria e do Espírito Santo. A luta estava forte, mas eles estavam glorificando a Deus. Eles estavam dizendo: o Senhor é meu Deus, o Senhor é comigo, o Senhor é que vai à frente, o Senhor que renova meu coração, é o Senhor que traz as misericórdias sobre a minha vida. O Senhor tem preparado
Agora tem porta fechada, mas o Senhor está preparando porta aberta. O Senhor está preparando a minha honra. O Senhor está preparando coisas lindas para mim. Isso é quem está cheio do Espírito Santo. Isso é quem tem uma palavra. Isso é que quando vem uma adversidade, você não se deixa vencer. Mas o que nós encontramos hoje? Crente vazio. Pastor, ora por mim. Eu vou até orar e te abençoar. Mas muitas vezes, irmãos, a gente olha para os defeitos, olha para a vida do irmão, da irmã, que fez tal coisa para mim, que falou para mim uma palavra que eu não gostei. Pastor, vou sair da igreja. Isso é crente vazio. Qualquer coisa te melindra. Qualquer coisa te deixa com problema. Irmão, você só vai vencer como Paulo venceu as lutas daquele tempo, se você estiver cheio do Espírito Santo. Você tem que ser cheio de Deus, cheio da glória do Senhor na sua vida, cheio de palavras na sua boca, cheio de coisas que vão edificar, não só a tua vida, mas como a vida da tua casa. O teu marido pode estar falando um monte de coisa para você, mas você está glorificando a Deus, porque você já está vendo a vitória do Senhor sobre a vida dele lá na frente. Pode falar o que quiser, mas eu já te vejo lá na frente da igreja do Senhor, entregando o seu coração a Deus. Eu já te vejo porque eu tenho uma promessa na minha vida, eu tenho uma promessa da direção do Espírito Santo. Glória a Deus. Vaso cheio. Esse foi o segredo de Paulo para sair glorificando, exaltando. E é o que nós precisamos ser nesses dias de hoje. Se você não for cheio, você está aberto aos ataques do Satanás. Você está aberto às influências do inimigo na sua vida. Mas Paulo diz que ele transbordava. Ele não deixava com que aquela situação, irmãos, entrasse no seu coração. É isso que a gente precisa entender. É a gente saber discernir, saber fugir e glorificar a Deus. Deus está no comando. Está tudo errado, Deus está no comando. Estou na direção de Deus, estou debaixo da graça. Deus vai abrir uma porta. Deus está preparando algo diferente para mim. O Senhor está fazendo a obra. Estou cheio. Eu não tenho tempo para ter palavras diferentes do que estas. Eu estou cheio. Eu estou cheio do poder de Deus. Eu estou cheio da unção. Eu estou cheio das coisas do Senhor. Deus vai me levar. Eu vou vencer. Eu vou superar esse momento difícil. Eu vou sair dessa. Deus está comigo. Essa porta vai se abrir. Eu vou chegar lá porque o Senhor me renova a cada dia. Aleluia. Vamos voltar para Antioquia, vamos voltar para Icônio, vamos voltar para a lista, porque eles vão ver quem é Deus. Ninguém me segura. Antes eu fugi, mas agora eu vou voltar lá. Agora eu volto.
agora eu vou pregar. Agora eu vou falar de Deus, vou falar de Jesus. Que coisa linda. Crente cheio do Espírito Santo. Não tem influências, não tem passado, não tem nada que impede a vitória do Senhor na sua vida. Amém. Eu quero deixar essa palavra para você refletir nessa semana. Eu peço ao grupo de louvor que venha à frente rapidamente. Temos a Santa Ceia. Eu vou orar com você. Se você quiser vir aqui à frente e colocar a sua vida no altar do Senhor, vem aqui em nome de Jesus essa noite. Deus quer te abençoar. Pastor, a luta não está fácil. Venha Jesus aqui essa noite. Venha com o jeito que você está. Venha, porque Deus vai renovar o teu coração nessa noite. Amém. Amém.